Olá, no Alesc em Dia dessa terça-feira você vai ver. Agentes da Segurança Pública catarinense deverão receber capacitação em língua brasileira de sinais. O projeto de lei busca criar um programa estadual de doação de ração e utensílios para animais em situação de vulnerabilidade. Nova plataforma digital quer agilizar o envio de recursos de emendas parlamentares para cidades catarinenses. Exposição fotográfica inaugurada aqui na Alesc mostra a trajetória do parlamento por diferentes sedes. Tudo isso você acompanha a partir de agora, aqui no Alesc em Dia. Os agentes da Segurança Pública aqui de Santa Catarina deverão receber capacitação em Libras, a língua brasileira de sinais. É isso que prevê um projeto de lei aprovado na tarde de hoje pelos deputados. A jornalista Maria Helena Salles acompanhou a sessão ordinária e tem mais detalhes. Maria. Boa tarde, Deluana, Rony e a todos que nos assistem. O projeto aprovado cria uma política estadual de incentivo à capacitação dos agentes públicos de segurança em Libras. O objetivo é que quando pessoas mudas, surdas ou com deficiência auditiva precisarem de algum serviço na área de segurança pública, elas encontrem servidores capacitados a conversar com elas. Nós conversamos com o autor do projeto, o deputado Alex Brasil, que deu mais detalhes. Vamos acompanhar. Quando a gente fala em segurança pública, a gente não fala só em mais armamento, a gente pode falar também em mais inclusão social. E diante de um relato de que um oficial da segurança pública não conseguiu atender da forma como ele gostaria, uma família que tinha deficiência auditiva, que não conseguia se comunicar, a não ser por Libras, e ele depois, por conta disso, ele mesmo procurou fazer a tua capacitação para estar preparado para outras situações que poderiam vir a ocorrer, eu me sensibilizei com isso, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto de lei e vamos capacitar nossos agentes de segurança para que Santa Catarina possa ser ainda mais referência quando a gente se fala em segurança pública. E o que a gente consegue com a aprovação dessa lei hoje é justamente fazer com que o Estado de Santa Catarina seja visto como um Estado também de inclusão social dentro da própria segurança pública. E o projeto do deputado Alex Brasil segue agora para a sanção do governador. E a crise na cadeia produtiva da cebola também ganhou espaço na sessão desta terça-feira. Alguns deputados se pronunciaram na tribuna para falar sobre o problema que atinge vários municípios do Alto Vale do Itajaí, principalmente Ituporanga, que é considerada um dos principais polos produtores de cebola do país. O prefeito, inclusive, já declarou situação de emergência econômica, já que além dos agricultores, todo o comércio e a prestação de serviços dependem do cultivo da cebola. O deputado Carlos Humberto informou na tribuna que pretende enviar uma indicação ao governo do estado pedindo soluções para a crise. De acordo com ele, o preço de comercialização da cebola está bem abaixo do custo de produção. Vamos acompanhar o que o deputado Carlos Humberto falou. Estamos fazendo uma indicação ao senhor governador do estado, secretário da Agricultura, para que o governo do estado possa auxiliar junto aos bancos de fomento, na regulação do mercado, escutando os produtores, sendo protagonista do debate, para que a gente tenha algum tipo de ajuda, de auxílio a estas pessoas, que é toda uma cadeia produtiva, que vai desde os produtores até a ponta final de quem comercializa o produto ao consumidor final. É muito importante para Santa Catarina, é muito importante para o Alto Vale catarinense e é um assunto que precisa ser debatido no âmbito da Assembleia Legislativa. Os produtores estão mobilizados, inclusive na semana passada, muitos deles despejaram montes de cebola às margens de uma rodovia do Alto Vale do Itajaí para protestar contra a situação. Voltamos com vocês. Ok, Maria Helena Salles falando diretamente aí do plenário da Assembleia Legislativa, muito obrigada. Rony, a gente viu a Maria Helena falando desses projetos que foram aprovados aqui na tarde de hoje, aqui na Assembleia Legislativa, especificamente desse projeto voltado para a segurança pública, buscando tornar justamente mais inclusiva o setor da segurança pública aqui em Santa Catarina. Aqui na Assembleia Legislativa a gente já tem uma comissão que trata dos direitos da pessoa com deficiência e esse projeto de lei vem reforçar esse compromisso da Assembleia por mais inclusão, mais acessibilidade agora, incluindo as pessoas que precisam de um atendimento específico na segurança pública. Esse projeto ele tramitou nas comissões permanentes, comissões de mérito, que analisaram a constitucionalidade,
e também a motivação desse projeto de lei. Ele recebeu uma emenda substitutiva global do deputado Volney Weber, do MDB, que alterou alguns pontos, especialmente na questão do incentivo para que os agentes que atuam no atendimento nos órgãos de segurança pública possam receber essa capacitação na língua brasileira de sinais para poder, assim, prestar um atendimento mais efetivo e mais humanizado para quem precisa. Foi uma sessão com bastante presença de deputados, vários temas foram debatidos, inclusive esse ganhou destaque aí com a aprovação do projeto que agora segue para análise do governador, para então virar lei aqui em Santa Catarina. Isso, obrigada, Rony. E os deputados que integram as comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação se reuniram na manhã desta terça-feira para analisar alguns projetos de lei que estão tramitando aqui na Alesc. A criação de consórcios públicos intermunicipais voltados para a inclusão social e a instituição aqui em Santa Catarina de um banco de ração e utensílios para animais em situação de vulnerabilidade estão entre os assuntos abordados. Acompanhe. Na Comissão de Constituição e Justiça, a pauta foi extensa, com 35 projetos de lei analisados. Entre os destaques, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 491 de 2025, de autoria do deputado Júlio Garcia, que autoriza a criação de consórcios públicos intermunicipais voltados à assistência e à inclusão social em Santa Catarina. A proposta recebeu emenda para deixar o texto mais claro e objetivo, facilitando a aplicação da lei pelos municípios. Ainda na CCJ, os deputados aprovaram por unanimidade o projeto de lei 49 de 2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que estabelece regras para a concessão e o uso do cordão de girassol, símbolo de identificação de pessoas com deficiências ocultas ou não aparentes. Para que isso possa realmente ter um efeito sadio na própria sociedade, é importante disciplinar essas regras. Quem exatamente pode utilizar esse símbolo de identificação que dá acesso a alguns direitos e também penalizar aquelas pessoas que fazem o mau uso disso, porque infelizmente se sabe, sempre há os espertinhos que buscam burlar e ter acesso a algum direito que não é seu próprio. Então a norma ela prevê disciplinar quem pode usar aquele cordão e quais direitos essa pessoa pode ter acesso, tanto quanto penalizar aqueles que usarem de modo indevido, porque realmente é uma grande sacanagem alguém se valer disso para ter acesso a um direito que não é seu. Já a Comissão de Finanças e Tributação deu encaminhamento a projetos que ampliam o acesso a políticas públicas e ações de proteção social. Um deles, de autoria do deputado Ivan Nats, revoga a existência de certificação específica para que entidades sem fins lucrativos possam acessar os benefícios do Programa de Apoio Social do Estado. Ainda durante a reunião, os deputados aprovaram o projeto de lei 333 de 2025, que institui o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais. A proposta do deputado Márcio Machado prevê a arrecadação, o armazenamento e a distribuição de ração, brinquedos, medicamentos não controlados e outros itens destinados a cães, gatos e animais domésticos em situação de vulnerabilidade. O programa será coordenado pelo Poder Executivo Estadual, com apoio de prefeituras, entidades da sociedade civil, protetores independentes, voluntários e empresas. Agilizar e tornar mais transparente o envio de recursos das emendas parlamentares impositivas para as cidades catarinenses. Esse é o objetivo de uma nova plataforma digital, inaugurada recentemente, resultado de um trabalho conjunto da Alesc, do Governo de Santa Catarina e da Federação Catarinense de Municípios. Acompanhe a reportagem. Os deputados estaduais de Santa Catarina têm direito de destinar 1% da receita corrente líquida do Estado para a execução de obras ou ações de municípios ou entidades assistenciais, por meio de emendas parlamentares impositivas. Os recursos são divididos entre os 40 deputados e vão, por exemplo, para pavimentações de estradas, construção de creches, compra de equipamentos de saúde, entre várias outras ações. O governo do estado é obrigado a pagar essas emendas que estão previstas na LOA, a Lei Orçamentária Anual. Agora, um novo sistema digital centraliza e agiliza o envio dos recursos para as prefeituras. Ao mesmo tempo, torna todo o processo transparente, mostrando um plano de trabalho que detalha como o dinheiro vai ser gasto.
A iniciativa é da Alesc, em parceria com o governo do estado e a FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios. No portal da Alesc na internet, as prefeituras encontram desde o último dia 6 o portal das emendas. É só acessar emendas.alesc.sc.gov.br e cadastrar os planos de trabalho, detalhando como os recursos das emendas parlamentares serão aplicados. A partir da decisão do STF e também da instrução normativa publicada pelo Tribunal de Contas do Estado, para poder fazer o pagamento das emendas que são denominadas de transferência especial, todas essas emendas precisam vir acompanhadas de um plano de trabalho que descreve de que forma o recurso vai ser utilizado, como se fosse um pequeno projeto, para depois, na prestação de contas, isso ser conferido com a efetiva aplicação. Se não for enviado o plano, o governo está impedido de fazer o pagamento delas. Nesta reunião, os responsáveis pela novidade alinharam aspectos técnicos para a implementação da tecnologia. O prazo para que as prefeituras publiquem na plataforma digital os planos de trabalho referentes aos recursos das emendas parlamentares encerra no dia 9 de março, quando vai completar 2 meses da publicação do orçamento deste ano no Diário Oficial. A FECAM atua como o braço técnico essencial da parceria. Cada solicitação de acesso ao portal das emendas feita pelas prefeituras passa por uma validação manual da equipe da federação. O procedimento assegura que apenas gestores devidamente autorizados operem o sistema, dando mais proteção e legalidade ao procedimento. Mais de 150 municípios já aderiram. Nós estamos auxiliando na divulgação e na área técnica para os municípios, para que eles consigam efetivamente fazer os planos de trabalho e receber todas as emendas. A gente tem uma interlocução muito grande com os GMCs, que são gestores municipais de convênios, e a partir daí a gente consegue fazer um controle de quais deles já se cadastraram, quais deles fizeram o plano de trabalho, quais enviaram, para a gente poder estar monitorando e cobrando para que todos eles consigam efetivamente receber os recursos. O novo sistema moderniza os repasses e aumenta a eficiência na aplicação do dinheiro público. Para a população, a digitalização significa que o rastro dos recursos estaduais está mais claro e o início das obras mais próximo. O portal oferece uma estrutura completa de apoio, com manuais e vídeos explicativos. O objetivo final desta cooperação entre Alesc, governo e FECAM é transformar a arrecadação estadual em melhorias concretas para a vida dos catarinenses, com transparência e rapidez. O acompanhamento da execução orçamentária e financeira das emendas, ele já existia. Mas isso era só número num sistema. Agora, tanto os deputados, órgãos de controle e a população vai poder ver, através do relatório de gestão dos municípios, o que o município fez com aqueles 100 mil que foi indicado na área da saúde, na área da educação, se de fato foi adquirida aquela ambulância ou aqueles materiais escolares. Bem mais transparente. Bem mais transparente, bem mais seguro, tanto para as prefeituras, para o executivo e para os deputados que indicam esse recurso. Rony, como a gente viu ali na reportagem, um trabalho importante, já que várias prefeituras aderiram ao portal nas últimas semanas. Já são 150 municípios utilizando essa ferramenta desenvolvida pela nossa Diretoria de Tecnologia e Informação aqui da Assembleia Legislativa, numa construção técnica em que envolveu a FECAM e também o governo do estado. Uma das principais questões quando se fala do uso de recursos públicos por meio de emendas parlamentares é a transparência do processo, né? Um caminho que a Alesc já sempre procurou desenvolver, né, num processo amplamente divulgado aqui pelos nossos veículos de comunicação, quando o orçamento do Estado passa aqui pela Assembleia, as emendas que são aprovadas, né, já estavam disponíveis no nosso portal para quem quisesse poder acessar. Essa nova plataforma, além de auxiliar os municípios, ela garante maior visibilidade ainda, já que qualquer cidadão pode acessar essa plataforma, que é um caminho mais simples, mais rápido e direto de saber
onde realmente os municípios estão aplicando esses recursos. Lembrando que esse instrumento das emendas parlamentares, elas são utilizadas geralmente na área de educação, infraestrutura e de saúde, garantindo que determinado recurso indicado pelo parlamentar para aquela região, para aquele município, seja aplicado para aquele fim, né? Seja uma obra, seja um equipamento de saúde, um passo dado aí pela Assembleia Legislativa para ampliar especialmente a transparência. E tem outra questão técnica de que só pode acessar quem tem domínio público, .gov.br, os gestores desse processo nas prefeituras, não utilizando contas pessoais, o que ainda garante, então, maior legalidade também a essa questão do uso de recursos públicos por meio das emendas parlamentares. Ok, Rony, muito obrigada. E agora a gente fala um pouco sobre história. Desde 1969, a sede da Assembleia Legislativa é aqui no Palácio Barriga Verde, no centro de Florianópolis. Mas antes disso, o parlamento passou por diferentes lugares. Uma exposição fotográfica inaugurada aqui na Alesc promove um resgate dessa trajetória do Legislativo ao longo de quase 2 séculos. Agora você pode conhecer a história das sedes da Alesc. Aqui no Palácio Barriga Verde você encontra um espaço com informações e fotos de cada lugar onde a Assembleia se instalou ao longo dos anos. Antes de ganhar um endereço fixo, a Alesc foi uma instituição em movimento. A primeira parada dessa história foi a Casa de Câmara e Cadeia, em 1835. Um espaço onde tudo acontecia. Decisões políticas, atividades administrativas e até funções prisionais. Ao longo do século XIX e início do século XX, esse prédio voltou a abrigar o Legislativo em diferentes momentos. Depois, a Assembleia passou pelo Quartel do Campo do Manejo. Um quartel mesmo, porque naquela época a política catarinense se construía dividindo espaço e se adaptando. Entre 1858 e 1862, o Legislativo ocupou um prédio na Rua Conselheiro Mafra. Em seguida, mudou para a Rua Jerônimo Coelho, onde permaneceu por quase 30 anos, acompanhando o crescimento da cidade e do Estado. Em 1910, a Assembleia ganhou a primeira sede própria, o Palácio do Congresso. Durante 46 anos, foi ali que debates decisivos ajudaram a moldar os rumos de Santa Catarina. Até que em 1956, um incêndio histórico atingiu o Palácio do Congresso e marcou profundamente a trajetória do Legislativo catarinense. Por um breve período, a Assembleia ocupou o Teatro Álvaro de Carvalho, transformando um palco cultural em espaço de debate público. Logo depois, seguiu para o quartel da Polícia Militar, onde permaneceu até o fim da década de 1960. Em 1969, a Assembleia Legislativa finalmente encontrou a sua casa definitiva, o Palácio Barriga Verde, um espaço pensado para o diálogo democrático, a representação popular e o futuro do nosso Estado. Ao longo de quase 2 séculos, os endereços mudaram e os desafios também. Mas o compromisso de ser a casa do povo catarinense, esse sempre permaneceu. Rony, mais um espaço aqui do Parlamento que pode receber a visita dos catarinenses. A Assembleia Legislativa é um dos espaços públicos mais visitados aqui no Estado, recebe gente de todo o Estado diariamente. E esse espaço, né, que você acabou de ver na reportagem do nosso colega Paulo Miller, ele fica no caminho para a sala das comissões e também do nosso plenarinho, já é o espaço da democracia que recebeu ampliação aí com estúdios de podcasts e também de TV para qualquer pessoa poder utilizar. Fica bem do ladinho e é mais um convite aí aos catarinenses que vêm até a capital do nosso estado, passam pelo Palácio Barriga Verde, conhecerem um pouco mais das nossas sedes antigas, afinal já são alguns anos aí do Poder Legislativo catarinense legislando em favor de todos. É mais um convite aí para você que passa pela capital. Seguindo aqui, a gente está no hall da Assembleia, a primeira virada à esquerda você já chega e pode conferir essa exposição, que ela é permanente aqui no Palácio Barriga Verde. Isso, Rony, obrigada. E o Carnaval está chegando e esse é um dos destaques das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. A nossa colega Camila Levian traz mais detalhes. Olá, o perfil da Alesc já está no clima da folia. Mas é claro que o nosso carnaval vai além da festa. Carnaval é também cultura
e geração de emprego. Por isso, a Assembleia Legislativa tem iniciativas que valorizam a festa em todo o estado. Uma das ações mais recentes é o lançamento da Frente Parlamentar do Carnaval, que busca debater e melhorar a forma como o carnaval é feito em toda Santa Catarina. E agora vamos dar uma olhada no que está rolando no perfil dos nossos parlamentares. Hoje o nosso deputado nas redes é o Carlos Humberto, do PL. No seu perfil, o deputado compartilhou a visita que fez a Ituporanga, no Vale do Itajaí. Ele acompanhou a inauguração do novo pronto atendimento do Hospital Bom Jesus, em Ituporanga. Parte da reforma foi feita com verbas enviadas pelo gabinete do parlamentar. E o Alesc nas redes de hoje fica por aqui, mas a gente segue com você no Instagram, no TikTok e no YouTube, onde você acompanha os movimentos do Legislativo em tempo real. E se você quer ler as informações, então vai lá na nossa agência de notícias, no link que está aqui na tela. Até a próxima. Tchau, tchau. O Alesc em Dia vai ficando por aqui. Lembrando que estamos sempre nas terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde. Obrigado pela companhia, Deluana, você que nos acompanhou, e até a próxima. Até.